Oi, gente, tudo bom? Olha, eu tô aqui com a Márcia, né? É a titia. Olha só como ela tá linda hoje. É, toda de jeans. Jeans, olha isso aqui. É que bonitinho. Olha os pezinhos de bota. É, gente, porque aqui já começou o frio. O frio aqui começa cedo. Então, gente, pensei que essa polêmica toda aí, né, dos bebês reborn nas redes sociais ia acabar e não, né, se estendeu ainda mais aí para a internet. É complicado, né? Complicado. Aquele sujeito, né, Chico Barney, fez um outro vídeo ainda surfando na onda dos bebês reborn, falando sobre, né, a pirataria, né, no meio reborn, e assim ele foi entrevistar uma cegonha, né, uma artista e colecionadora chamada Priscila Navarrete, e e ficou muito claro, né, que ele estava esperando, né, parece que eles estão sempre, né, todo mundo da mídia está sempre esperando pela louca perfeita, né, que vai chegar aquela louca, é meu filho, e fala comigo, chora, é verdade, é meu filho, você não fale que é boneca, você é meu filho, é uma criança, entendeu? Tá esperando uma louca nesse nível. E eu acho que nesse caso desse vídeo, ele não encontrou, né? Mas eu acho que nesse vídeo com essa é, né, artista, ele estava, né, para falar da pirataria no mundo reborn, eu acredito que ele estava esperando uma mulher que falasse, esses bonecos, essas porcarias, esses bonecos da China aí, tá estragando tudo, tá deixando a gente de vender, né, tá estragando nosso negócio, nós não podemos vender, porque o povo compra esses bonecos velho barato aí da China, né? Gente que compra esses bonecos baratos não é colecionadora de boneco reborn, né? E esse negócio da boneca para criança, por que dá boneco para bebê reborn para criança, tá louco, né? Bebê reborn é uma obra de arte, é coisa para adulto. Eu creio que ele estava esperando um pouco disso aí e terminou se encontrando com uma coisa totalmente diferente, né? Que é a questão real, né, do que ela estava falando, né, sobre a falsificação dos kits, né? Os kits originais que vêm do estrangeiro, fabricado lá e tal, né? E o kit, né, falsificado que se compra na China, né? E o que é fabricado no Brasil também, né? Que chamam kits nacionais, né? A questão da falsificação, né? De ser pirata, de não, né? De original e não original, é a questão de que as escultoras, entendeu? A pessoa que desenhou isso aqui não ganha o dinheiro, tá? Quando você compra o kit aí do Mercado Livre, fabricado no Brasil, ele é uma falsificação da qual a mulher que desenhou o kit, né, vamos tomar um exemplo aqui de kit Kami, a Ping Lau, ela não recebe dinheiro sobre esse kit aqui, é uma criação dela, o direito dela ter que receber dinheiro sobre isso, né, e então, né, a falsificação, ela não tá ganhando, né? Vai dizer, então, pior das bebezinhas da China, que já vem toda montadinha, tudo, que não é nem o kit, já vem pintada tudo, que é a falsificação da falsificação, né? Porque aí eles fazem a mesma carinha do bebê, só que mais pequenininha, né? Uma coisa, uma versãozinha que seria uma versão do kit, né, como se você tivesse feito uma versão infantil do kit, né? É um tema polêmico, né, porque nós estamos falando de uma questão de que vivemos no terceiro mundo, né, acordem para a vida, somos terceiro mundo, país atrasado, né, países atrasados, não se sinta ofendida, ela tá na Argentina, tá falando isso, a Argentina é outro país atrasado, gente, terceiro mundo também, entendeu? É América do Sul, toda a América do Sul, entendeu? Sabe, gente, é assim, entende o seguinte, dos Estados Unidos para baixo é tudo só pobreza, entendeu? É terceiro mundo, não inventa, ai, vai estar, as pessoas estão melhor, tudo pobre, filho, tudo pobreza, tudo atrasado, cheio de gente ignorante, entendeu? É isso aí, tá? A verdade é essa aí. Então, assim, com tanta pobreza, aí você vai dizer, pô, a pessoa pobre não pode ter um bebê reborn.
é a questão uma questão social. Se nota claro que ele estava esperando uma pessoa que falasse, né, um montão de coisa, e aí de repente ele teve que se, né, defrontar com uma coisa da mulher contando, né, mas, né, a revolta dela porque ela encomenda kits, né, da Europa, de outros lados, e, né, vem a resposta para ela, né, não vamos mandar o Brasil, não enviamos para o Brasil e nem para a China. Por quê? Porque Brasil e China falsificam, né? É mais ou menos que dizer assim, ó, minha filha, eu não vou mandar para aí não, sabe por quê? Que você vive numa terra de picareta, de gente picareta sem vergonha, que vai pegar o meu material e vai meter numa fabricazinha de fundo de quintal, uma borracha vagabunda, comprada de resto de coisa comprada em ferro velho, em sucata, entendeu? E vai fazer uma boneca, os moldes igual, né, os kits igual, e vai ganhar dinheiro em cima de mim. Olha, gente, eu não sei de tudo sobre isso não, tá? Porque quando eu comprei a marcha, eu não tinha muita noção disso. Porque como eu falei para vocês que já me acompanham devem saber, que quando eu estava pesquisando para fazer a marcha, né, eu busquei uma artista aqui da Argentina, busquei algumas, e elas me falaram, né, deram preços muito altos, né? Quando eu falei que queria o kit pipa ou o kit kami, a mulher, que é uma que eu conheci numa feira de bonecas, ela falou, calma que eu tô pesquisando, e ela chegou a escrever para mim, olha, tô demorando, mas é que eu tô buscando, né? E aí ela me falou, olha, o kit pipa né, e o kami são kits esgotados, né? Tem que achar quem tem, né? Quando ela me fala isso, a que ela tá se referindo, né? Só que eu não sabia do que ela estava se referindo. Então, o que aconteceu? Quando eu mandei fazer a marcha, né, que eu perguntei, você pode fazer o kit câmbio? Cegonha, sim, posso. Quanto é? Tanto. E tudo ok, né? Por que tanta facilidade, né? E por que um preço tão baixo? E eu fiquei meio assim já, né, pensando, alguma coisa aí não tem, mas aí eu ainda pensei, né, não tinha claro como era, né, dos kits que era tão assim, né, tão restrito, né, uma quantidade pequena, né, como era a coisa assim, que tinha uma qualidade de material, essas coisas todas. Então um dia eu perguntei para a cegonha, quando ela estava toda ainda fazendo, né, a marcha, aí eu perguntei, olha, é verdade que o kit kami que o kit pipa tá esgotado? Aí ela falou para mim, que eu saiba não. Nesse momento ela não tinha que ter falado para mim que eu saiba não. Ela tinha que ter explicado para mim, olha, deixa eu te explicar um negócio. O original tá esgotado mesmo. O Kami também, né? Ele tem uma numeração, tal, tá esgotado há muitos anos. Só que a gente trabalha com a falsificação, réplica, né? Bom, né? Não me explicou isso. Aí um dia, tudo bem, né? Tá ainda fazendo a marcha, eu perguntei, olha, o kit que você tá fazendo aí esse que chamam nacional ou é da China? Aí já havia entendido, é uma falsificação, né? Uma réplica, né? E aí ela falou para mim, não, é o kit nacional. Mas você não se preocupe, porque eu já fiz para colecionadoras, né, que vivem no estrangeiro, e elas falam que o vinil brasileiro é muito bom, de boa qualidade, não tem cheiro ruim, não fica feio nem nada, não vem defeituoso com bolinha, nada, né? E eu para pintar, eu acho até melhor do que uns original que eu já pintei, né? Tem uma qualidade muito boa e melhor do que da China, com certeza 100%. Enfim, essa é a parte que a gente queria falar sobre pirataria. Pensei que até aí acabava, né? Não acabou ainda, não acabou, não acabou. Eu tive uma decepção muito grande com um influencer, né, uma figura até política tal, que é o Adrilles Jorge. Adrilles Jorge postou esse seguinte vídeo nas redes sociais, né? Ele fazendo um react, né? Aí vendo um vídeo da Nani Reborn, né? A Nani Reborn, aquele velho vídeo já viralizado, que ela fala que ela foi xingada de doida lá no shopping. Enfim, ele, né? Como vocês viram aqui, né? Como tá escrito aí, né? Ele fala, né? Que o bebê, adotaram um bebê reborn e adotaram o próprio narcisismo. Me doeu particularmente tudo que ele falou nesse vídeo,
né, por mais ou menos duas questões específicas. Primeiro, que é um cara que eu admirava, que eu gostava muito, porque na época da pandemia, ele fazia um programa, né, na Rádio Jovem Pan, e eu assistia aqui pelo YouTube, né, que era Tamo Junto na Pan. E era um programa aí nas madrugadas, né, durante a quarentena do Covid, né. E foi um programa que me fez companhia, logo no começo da quarentena, né. Não era fácil, né, o momento ali. Simpatizei com ele, então ele foi fazendo outros programas depois, na mesma rádio, Rádio Jovem Pan, programas que eu também assistia só pelo vídeo, né, pelo YouTube. E é uma figura carismática, ele é um sujeito que já tinha participado do Big Brother, né, carisma ele tem, senão ninguém entra no Big Brother sem carisma, né, gente. Então, assim, é um cara que é poeta, sabe escrever livro, mas assim, é uma figura controversa? Porque você vê que é um cara, né, gay, que não sai do armário, que não se assume gay de maneira nenhuma. E quando ele foi agarrando mais esse público mais conservador, bolsonarista, tal, direita, aí que ele se fechou mais ainda no armário, né. É o que não sai do armário, o enrustido que pega atrás, né. A gente sabe como é que é essa figura, né. E bom, pelo menos não é casado. Não tem filho, não fez família, então não está enganando nenhuma mulher, não está ferrando com a vida de uma mulher fazendo isso, mas é um enrustido, tá. Então o que acontece, a segunda coisa que me deixou, decepcionada foi que, ele está se referindo no vídeo, né, tudo que ele fala é sobre pessoas que não têm filhos e têm bebê reborn, porque obviamente na ignorância dele, né, assim como está a ignorância da maioria dos que estão comentando besteira aí nas redes sociais, eles acreditam que a pessoa que tem bebê reborn é tudo gente sem filho. Porque o que ele está dizendo é assim, dessa questão do narcisismo. O narcisismo que ele está falando não é bem nem esse narcisismo que a gente anda escutando muito falar, né, daqueles homens perversos, quase psicopatas, né, que manipulam a mulher, que maltrata ela, tal, né, nem manipulando a mulher ou narcisista, essa figura que a gente, né, escuta muito falar e tem presente hoje, que pode ser o pai, a mãe, o irmão, não só o parceiro, né, que com relação a essa relação homem e mulher foi que ficou mais coisado. Só que o narcisismo que ele está falando aqui não é esse, né, especificamente esse. Ele está falando narcisismo aqui porque ele é filósofo, assim, né, então ele está se relacionando à questão da pessoa que ama muito a si mesma, né, que se ama muito no espelho, sabe, ela se adora, ela se coloca sempre em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, né, que narcisismo vem de Narciso, que é um personagem da mitologia grega, que é um personagem que ele era muito bom, muito lindo, mas um dia lá os deuses, né, fazem ele ver no rio, ele vê no rio a figura dele. E quando ele vê a figura dele, que ele vê como ele é tão lindo, tão perfeito, ele se apaixona pela própria figura dele. E aí ele fica ali olhando pro rio, pra figura dele, e termina, né, vamos dizer, morrendo, né, com aquela coisa, né, de mitologia grega. O que ele falou no vídeo dele foi o seguinte, que teoricamente, né, a pessoa que tem bebê reborn, né, é uma pessoa sem filhos, o que ela está querendo fazer é que ela não está querendo assumir a responsabilidade, né, e todas as dores, os sofrimentos, todas as coisas ruins que vêm junto, coisa negativa, né, que vem junto com ter um filho. Aí assim, como você se ama a si mesmo, né, sabe a história que você olha no rio, vê a si mesmo e se adora, então, é você mesma que dá vida ao seu bebê. Então você dá uma vida para ele né, como você tá bem, né, como você gosta, uma vida que você gostaria. Então é um bebê que te ama, é um bebê que sorri para você, né, é um bebê perfeito, normal, sem nenhum problema de doença, né, de um problema físico, então só te faz feliz, só te traz felicidade. Então ele aponta isso, né, você narcisista, você que compra bebê reborn, é isso que você quer, né. Aí assim, tem que pensar na ignorância dele, de não saber que a maioria das colecionadoras reborn tem filhos. Eu podia ter passado batido, por tanta gente falou um montão de coisas horríveis sobre gente que tem bebê reborn, né, isso me doeu, porque era uma figura que eu gostava, né, puta, eu gosto desse filho da mãe, agora tem que deixar de seguir ele. E
E, obviamente, uma coisa para mim, né, que não tenho filho, que nunca fui aí, vamos dizer, morrendo de amores por criança, que nunca na minha vida eu falei, eu quero ser mãe, quero ser mãe, quero ter mãe, quero ter a barrigona, eu quero sentir, que via uma pessoa com criança, deixa eu pegar, eu nunca fui esse tipo de gente, né, eu não fui educada assim, né, minha mãe e meu pai já tiveram, né, já se casaram já grandes, né, minha mãe com 34 anos, virgem, hein? 34 anos, meu pai já com seus 40, né, então eles se casaram aí já grandes, tiveram meus irmãos, né, depois de 10, 11 anos que meus irmãos já estavam grandes, eu nasci, eu vim, né, então assim, eu, né, cheguei aí já numa família de pais, já, né, indo para a maturidade, e meu pai já com 50 e pouco, né, e minha mãe com 40 e pouco, meu pai com 50 e pouco, né, e meus irmãos já adolescentes. Então, eu já cheguei aí nessa faixa, e meus pais já diziam que, para nós três, vocês têm que cuidar de nós, que estamos velhos. A história que eu escutava meu pai e minha mãe é sempre a mesma. Se eu fosse jovem hoje, eu não casaria nem teria filho, porque é a maior cagada que a pessoa pode fazer na vida é casar e ter filho. Essa era a coisa que eu e meus dois irmãos escutávamos, né? Então vamos dizer, nenhum dos três casaram, eu fui a única que casei, né? Que eu estou aqui. Então, minha mãe falava, não, você não vai ter filho, né, uma vez ela viu umas estrias no meu corpo, eu tinha 13 anos dela, ela falou, se você tiver filho, você vai ficar igual uma zebra, assim, tudo listado, a barriga fica tudo listado, assim, às vezes, umas estrias, assim, rosada, roxa, e um dia a gente tava no consultório médico, né, não sei se fosse consultório médico, no supermercado, eu via a barriga da mulher assim, ela falou, viu, você vai ficar desse jeito aí, era assim, era tocando terror. Fui gordinha, sofri muito bullying, minha mãe, olha, você emagreceu, tá tão bem agora magra, se tiver filho vai engordar tudo de novo. Você viu como é que eu tô? Feia? Eu não tinha esse corpo feio assim, porque eu tinha as medidas de Gina Lollobrigida, falava a minha costureira lá no Ceará. E olha como eu tô hoje. Imagina você que nunca teve a cintura muito fina. Era esse tipo de coisa que eu escutava, né? Então assim, nunca ouvi da minha mãe, eu quero um netinho. Nunca ouvi isso, nunca ouvi da parte do meu pai, eu quero um netinho. Meu pai queria que passasse a vida toda virgem. Essa era a ideia dele. A ideia dele é que eu nunca tivesse namorado na vida, né? Só pra você ver o nível de coisa que era, entendeu? Então, assim, eu sei que o Adrilles, para não ter filhos, né, não ter casado, tem as razões dele também. E seguramente também tem razões familiares, porque ele falou que foi criado pelas tias, que não teve pai e tal. Por que diabos ele pega e critica a gente? Mas essa particularmente foi como se ele estivesse falando pra pessoa igual eu, entendeu? Você, narcisista aí. Você que não cagou sua vida, porque você tinha que ter cagado a sua vida. Narcisista! Narcisista, você não quis sofrer. E aí, não sofreu, não teve filho, não sofreu. Pega, põe uma boneca linda ainda. Né? E não vê o histórico familiar. De uma família problemática. Né? Toda uma família com problemas. Sabe quem era narcisista? Meu pai e minha mãe. Ele não queria que os filhos casassem, ele fizesse família, saísse de casa e fizesse sua vida. Isso, narcisismo. É pra cuidar de nós que estamos velhos. Nós botamos vocês no mundo pra cuidar da gente. Minha mãe falava, eu pedi pra Nossa Senhora Fátima uma filha mulher, pra ser minha companheirinha. E era essa ladainha de qualquer coisa que eu fosse sair. Se eu for sair de casa, dormir fora de casa, eu pedi pra Nossa Senhora de Fátima companheirinha, mas agora você não quer coisa. Depois que Nossa Senhora de Fátima te castigue, aí você não sabe por quê. Ele vai te castigar. Porque você nasceu por isso. Entendeu? Eu não era mais pra ter filho. Você nasceu por isso, porque eu pedi. Era assim. Entendeu? Tudo eu devia à entidade Nossa Senhora de Fátima que me deu a vida e por isso que eu tô aqui. Tinha que ficar o resto da vida lá dela. Ela só deixou eu casar, vir pra cá, porque ela já tava com Alzheimer. Ainda não tinha acontecido. Então, assim, por trás, são raríssimas as colecionadoras reborn que não têm filho. Mas por trás de não terem filhos, pode ter toda uma história como essa, como a minha. Ele tem uma história como essa também. Mas ele vai na rede social, cara com um poder de mídia,
que já entrou pra política, tal, sabendo que tem um rebanho de ignorante de política ali, e ele vai e faz um negócio desse. E eu olhando, assim, ele é a mesma coisa, só que sem um bebê reborn. Ele é a mesma coisa, porque ele também não casou, não teve filho, ele também não tá se jogando ao sofrimento, à responsabilidade, a todo problema. Nem um cachorro ele não tem. Então, foi pesado. Aconteceu mais coisa ainda, né? Mais coisa ainda. Porque eu vi a Graciane Barbosa, né? Mulher do Belo, do cantor Belo, me aparece também agora com a bebezinha reborn, né? Apareceu também. Graciane Barbosa, quem ia imaginar, né? Aquela mulher musculosa, né? Conhecida mais pelo traseirão, porque ela apareceu com esse bebezinho, você vê, sempre tem a foto para mostrar o traseiro, né? Dando de mamar pro bebezinho e tal, já chamou se não me engano como é que é? Benício, né? O nome do bebezinho, bonequinho lindinho, lindinho, né? Pra mim, é só mais uma pessoa que tá pegando a onda, entendeu? Tava meio esquecida pela mídia, vou pegar um bebezinho reborn desse, tirar uma foto e pronto. E a última que eu vi agora foi Luciana Gimenez, né? Que também apareceu com um bebezinho, porque presentearam ela. Ela fez um programa especial sobre isso, chamou o tal Chico Barney, chamou a Nani Bornes, e chamou também um gay lá, né? Que já havia feito matérias para jornais com o casal, com o esposo dele, né? Na casa com um montão de bebê reborn, e é um dos que eu também tenho bronca, porque fez parecer de que ele realmente criava os bonecos como bebê de verdade. Ele criou essa ilusão. A gente tem que parar para pensar também que todo esse quilombo, toda essa bagunça começou muito porque teve youtubers que aceitaram fazer matérias de televisão fingindo que realmente acreditava que o filho era real, tá? São as grávidas de Taubaté, entendeu? Dos bebês reborns. Depois que aceitaram tudo isso, aí agora vem e aparece no programa de televisão, como esse rapaz Kleber, né? Aparece no programa de televisão, uma cara mais dura do mundo. Não, são bonecos, pode chamar de bonecos, a gente não acredita que é filho de verdade, não. Né? Eu tenho coleção, começou com esse aí, eu sou youtuber, né? A gente faz conteúdo na internet e ganha dinheiro. Depois de tudo, né? É isso que tem que ficar para pensar, né? Tem culpa também. No mundo reborn também tem culpa disso. E se você chegou até o fim desse vídeo, eu te amo, te adoro. Muito obrigada. Aí a você sim eu tenho que agradecer de joelhos, tá bom? Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Não sei se vai existir um próximo vídeo, mas muito obrigada.